Bom dia a todos. Eu agradeço ao convite da desembargadora Magda, Thaís, e parabenizo a Imagens de novo por mais um curso acima da média. Eu acho que com quem eu conversei ontem e no primeiro dia do curso, a gente pode dizer sem dúvida que esse foi um dos melhores cursos, que, pelo menos que eu participei já da Imagens, o nível dos debates, as atividades estão muito boas, o que me joga uma responsabilidade muito grande nas costas de tentar manter essa qualidade que o curso teve até agora. E apesar de sentir muita saudade de Umuarama, eu já estou há um pouco mais de 2 anos já aqui na beira da praia, em Capão da Canoa. Eu vou dando continuidade ao tema que foi trazido aqui pelo desembargador Paulo Afonso, e é algo que nos preocupa bastante, tanto que já foi objeto de dos painéis da manhã de ontem. À tarde também a Thaís e a professora Tereza já falaram sobre precedentes, e trazendo para o nosso dia a dia algo que acaba nos trazendo mais dúvidas, preocupações e problemas no julgamento, diz respeito à aplicação dos precedentes nos juizados especiais. Eu dividi a minha apresentação em 4 partes. Na segunda eu vou falar basicamente, de forma mais rápida, sobre o porquê os precedentes, inclusive os criados pelos tribunais de apelação, se aplicam aos juizados. E na terceira e quarta eu vou problematizar essa questão na aplicação dos precedentes, os problemas que nós temos para aplicar os precedentes nos juizados e o que aplicar, que decisão nós aplicamos quando há decisões conflitantes no sistema recursal dos juizados e no sistema recursal do procedimento comum. E, por último, problemas graves que nós temos da superação de precedentes, algo que já existia antes do CPC 2015, na superação e na modificação da jurisprudência dos tribunais, e que infelizmente se repete nos tribunais superiores principalmente, na superação, na mudança de posição, e aí, o que é pior, na mudança de elaboração de um precedente por um tribunal e as consequências que isso gera na nossa prática do dia a dia. E antes de entrar nessas 3 partes finais, eu vou iniciar trazendo 4 precedentes sobre os precedentes, ou seja, 4 pressupostos em cima dos quais eu vou me basear e para tentar esclarecer sobre do que nós tratamos, algo que eu senti um pouco ontem, principalmente de manhã, ainda uma dificuldade em identificar e definir o que são precedentes judiciais no Brasil. E aqui, nesse ponto, eu estou totalmente de acordo com o que a professora Tereza disse ontem à tarde, de que não há comunalização do direito brasileiro, do processo civil brasileiro. Até o nome precedente, acho que foi uma escolha infeliz, porque nos leva a fazer essa confusão. O sistema que o CPC 2015 criou não tem nada a ver, tem muito pouco a ver com o sistema de precedentes do Common Law, com o sistema de precedentes dos Estados Unidos ou da Inglaterra, principalmente, que é geralmente o estudo que se faz no direito comparado. É inviável nós pegarmos um sistema de decisões judiciais que funciona em um país que adota um processo adversarial, em que as partes conduzem praticamente todo o processo, têm os poderes para se fazer toda a coleta de provas, a instrução, o juiz só interfere pontualmente para resolver alguns conflitos processuais e muitas vezes não julga. Nos Estados Unidos, a grande maioria dos casos civis ainda acaba indo a júri. Isso não pode ser usado como base para comparação e para dizer que nós criamos, e ainda usando um processo público, inquisitivo, em que, apesar de, em tese, o CPC ter dado maiores poderes às partes, advogados, isso não tem funcionado na prática. Os poderes continuam concentrados, os poderes deveres continuam concentrados com os juízes. É inviável falar que nós adotamos um sistema, que nós copiamos um modelo de decisão dos Estados Unidos ou da Inglaterra, porque não é isso que acontece no Brasil. Então, se de um lado, como a Thaís colocou muito bem ontem à tarde, o precedente, ficando só nos Estados Unidos, ele só nasce a partir da segunda decisão, quando um tribunal, a Suprema Corte, um tribunal julga um caso, eles não estão preocupados em criar o precedente, porque quem cria o precedente é quem vai aplicar aquela decisão em um caso igual.
e aplicando as questões de fato e de direito resolvidas naquela decisão e na norma geral criada para resolver a situação de fato. No Brasil, já começa a diferença por aí. Como o desembargador Paulo Afonso falou, nós temos já uma tradição antiga de usar a expressão precedente para fazer referência a qualquer decisão anterior sobre um caso. Um tribunal ainda não tem jurisprudência sobre o assunto, tem uma decisão de uma turma, ou duas, ou algumas decisões só de uma turma e a outra ainda não decidiu. Nós chamamos na prática isso de precedente, ou seja, ainda não há uma jurisprudência sobre um caso, sobre uma determinada questão de direito, principalmente. E o CPC veio e passou a usar precedente com uma especificidade ainda maior. Então, são determinadas decisões e enunciados de súmula que são considerados precedentes judiciais ou precedentes vinculantes no Brasil. Então, não há nenhuma, apesar de haver, é claro, uma inspiração, não há relação e é equivocado se tentar fazer essa comparação ou se tentar pegar regras do direito comparado de países especialmente de common law, para tentar trazer na aplicação do precedente no Brasil, porque isso vai nos trazer mais problemas do que ajudar a encontrar as soluções. E aí, principalmente porque no Brasil, quando se inicia um procedimento de criação de precedente, o tribunal não pode voltar atrás. O tribunal não pode julgar o caso e deixar de criar um precedente. Quando o TRF admite um IRDR, quando a seção reconhece a admissibilidade e instaura o incidente, ela é obrigada a criar o precedente. O tribunal não tem escolha. Quando o STF reconhece no plenário virtual a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, o STF é obrigado a criar o precedente para aquele caso. O plenário depois não tem escolha de decidir não julgar o caso, não fixar uma tese. É algo totalmente diferente do que acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra. O tribunal julga sem preocupação de criar o precedente. No Brasil, o CPC, e não o CPC, isso já veio de antes, né, a repercussão geral, o rito dos recursos repetitivos no STF, no STJ, no 543B e C do Código de 73, já tinham esse procedimento de que, iniciado o procedimento formal de criação de um precedente, o tribunal é obrigado a criá-lo, mesmo que não queira. E essa decisão do tribunal no IRDR, no IAC, no RESP repetitivo, no RE com repercussão geral, vincula horizontalmente o tribunal e verticalmente todos os tribunais e juízes inferiores. Então, nós não temos a opção de não criar. A única exceção que eu poderia colocar aqui seria a súmula e súmula vinculante. Que quando o STJ e o STF iniciam o procedimento de elaboração da súmula, pode haver uma decisão de não aprovação do enunciado de súmula. Mas, tirando isso, qualquer outro procedimento iniciado formal de criação de precedente, ele vai ser criado, ainda que o tribunal não queira criar um precedente sobre aquela questão de direito. Outro ponto relevante, quais são os precedentes vinculantes no Brasil? E aqui eu não tenho dúvida que são, primeiro, todas as decisões e enunciados previstas no artigo 927 do CPC. Essas são as decisões de controle concentrado, o RDR, o IAC, as súmulas vinculantes, as súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional e as decisões do plenário ou do órgão especial. E eu incluiria também aqui o artigo 332, inciso 4 do CPC, que prevê como uma das hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido as súmulas do Tribunal de Justiça sobre direito local. Porque acima dele não vai ter outro julgamento. Raramente e excepcionalmente existe uma possibilidade da questão ser apreciada pelo Supremo em ADPF. Mas, em regra, a súmula do TJ sobre direito local é a última posição no judiciário brasileiro, a última interpretação sobre o direito local. Então, eu colocaria as decisões do 927 e a do 332, inciso 4, como precedentes vinculantes no Brasil. E aí um outro problema que até nós conversávamos ontem no intervalo é o que vincula. Eu vejo ainda muita confusão, e isso não pode ser feito, e isso acaba acontecendo também nos tribunais superiores. Não podemos confundir o precedente com a coisa julgada.
E aqui, nesse ponto, o nosso sistema se aproxima um pouco do sistema de common law. Porque a nossa tradição, a coisa julgada, continua sendo a regra geral do 503 do CPC, é o dispositivo da decisão. Excepcionalmente, os fundamentos determinantes de questão prejudicial incidental pode formar coisa julgada também, mas em regra, a regra geral continua sendo o dispositivo só que forma a coisa julgada da decisão. O precedente, ele não deveria, pelo menos não deveria ser buscado no dispositivo. O precedente está nos fundamentos determinantes da decisão. Só que isso nos leva a um grave problema. Dois, na verdade. O primeiro, o STF, acredito que não manteve nem por 2 anos a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Foi um julgamento lá nos anos 2000, se eu não me engano, o relator era o ministro Aires Brito, em que ele defendeu isso. O Supremo já tinha vários julgamentos contrários. Naquele, o plenário acolheu a tese e decidiu, entendeu que os fundamentos determinantes da decisão no controle concentrado também eram vinculantes. Só que, uns 2 anos depois, mais ou menos, o Supremo já voltou atrás e superou isso de novo, e até hoje continua entendendo que os fundamentos vinculantes da sua decisão os fundamentos determinantes da sua decisão não são vinculantes. E aí nós temos situações absurdas, e que na prática hoje, uma decisão do Supremo no controle difuso tem mais força, tem mais eficácia do que uma decisão no controle concentrado. E gerou algo que eu discordo, é algo difícil discordar disso, da classificação que a professora Tereza Rudolphin trouxe ontem, de precedentes com eficácia vinculante forte, média e fraca. Eu acho que isso é totalmente incompatível com o sistema de precedentes. Mas no Brasil isso acaba sendo usado e aceito na prática, porque é o que acontece. Hoje, uma decisão do Supremo em controle difuso, ela tem mais força, a tese criada na repercussão geral tem mais força do que um acórdão no controle concentrado. Porque, de acordo com o próprio Supremo, se a Corte declara a incondicionalidade de uma lei estadual aqui do Rio Grande do Sul sobre ICMS, essa decisão não vale para nenhum outro estado, mesmo que todos os outros 26 estados do Distrito Federal tenham um texto exatamente igual. A decisão só vale para o Rio Grande do Sul, porque o que vincula, o que faz coisa julgada, o que tem eficácia vinculante para o Supremo é o dispositivo. E se o dispositivo diz respeito só à lei do Estado do Rio Grande do Sul, é só isso que vai ser observado. Então, se ignoram, e infelizmente de uma forma proposital, de uma forma intencional e justificada, se ignoram todos os fundamentos determinantes da decisão que deveriam vincular. E aí eu passo, a partir disso, para o terceiro pressuposto, o terceiro precedente sobre o precedente, que na prática, o que nós fizemos a partir da entrada em vigor do CPC em 18 de março de 2016? Nós substituímos uma jurisprudência de ementários pelos enunciados de precedentes. Até facilitou o nosso trabalho, porque a gente deixa de ler a ementa e passa a ler só a tese. Virou um artigo de lei, porque tem força normativa, é fonte de direito no Brasil, o enunciado que o STF, que o STJ e que o TRF no RDR cria para aquela tese. E se ignora totalmente o que foi decidido pelo tribunal. Se ignora totalmente quais são os fundamentos da decisão. E aí eu coloco uma outra distinção dos nossos precedentes para os precedentes de common law, é que na common law não existe dúvida nenhuma de que se faz a comparação, a Thaís também comentou isso ontem, se faz a comparação de questões de fato e de direito. Se um juiz nos Estados Unidos vai usar uma decisão como precedente, ele vai comparar as questões fáticas e as questões jurídicas. No Brasil, apesar de a doutrina defender que isso também deve ser feito, na prática, o que acontece já desde a repercussão geral no recurso extraordinário é que as questões de fato são totalmente ignoradas. Nós não comparamos fato. Nós pegamos a tese e verificamos se a tese sobre a questão de direito, se o fato, se a controvérsia no processo se encaixa ou não na questão de direito resumida, sintetizada na tese do precedente criado pelo tribunal. Então, na prática, precedente no Brasil diz respeito só à questão de direito. Apesar de, em tese, se defender e ser possível discutir e se fazer, ao menos se deveria fazer comparação das questões de fato
auto-resolvidas. E aí o problema, como já foi falado, da falta de cultura de precedentes no Brasil. Precedente nem era usado, né, com esse significado e ainda continua sendo feita essa confusão. E outro problema ainda nesse ponto aqui é a dificuldade, a nossa tradição de decisão pelos tribunais e especialmente pelas cortes superiores. Há um estudo muito interessante da FGV, conduzida pelo professor Virgílio Afonso da Silva, que fez uma comparação das decisões do Supremo antes e depois da TV Justiça. E houve um aumento considerável do número de páginas dos acórdãos a partir da criação da TV Justiça e da transmissão dos julgamentos. E nesse fim de semana eu mandei para os meus alunos da graduação de Teoria Geral do Processo, nós discutimos na aula passada jurisdição e competência, eu queria mandar para eles a decisão do Supremo do ano passado sobre a mudança importante que o Supremo teve, que nós comentamos na sala, sobre a competência por prerrogativa de foro. Eu não consegui mandar, porque o acórdão tem mais de 400 páginas, é um arquivo muito grande para enviar por e-mail, eu tive que enviar por link. Então, como é que nós vamos dizer que no Brasil nós adotamos o sistema de common law, se nós pegamos um acórdão da Suprema Corte dos Estados Unidos e é difícil achar um que tenha 5 páginas, é difícil achar um de 5 páginas, e eles resolvem conciso, objetivamente, as questões de direito e mesmo até questões de fato para a resolução do caso, quando para analisar uma mudança de entendimento do Supremo sobre a competência por prerrogativa de foro, eu preciso ler um acórdão de 400 páginas com votos que não conversam entre si, porque foram preparados antes da sessão. E nós temos outros casos aí, fácil, de mais de 1000 páginas, tem acórdãos do Supremo que viraram livros, porque tem mais de 1000 páginas, como é que eu vou analisar e comparar um caso na primeira instância no juizado com o caso julgado no precedente criado pelo Supremo? É inviável. Então, por isso que na prática o que nós tivemos a partir do CPC reforçou uma cultura que já vinha com os recursos repetitivos no STJ e com o RE com repercussão geral no Supremo, da substituição da jurisprudência de ementários pelos enunciados de precedentes. Nós estamos usando o precedente como texto de lei e que na prática ele tem essa força também. E o quarto pressuposto sobre precedente diz respeito ao sistema de precedentes no CPC. E aqui eu coloquei entre aspas porque eu entendo que existe um sistema de precedentes criado no CPC, mas onde ele está? Se nós formos procurar no texto do Código, nós não vamos achar. Não existe um título, um capítulo, um subitem, nada que diga aqui começa o sistema de precedentes no Código, ou dos precedentes. Não há. No Brasil existe uma resistência muito forte, principalmente dos grandes litigantes, às técnicas de coletivização dos litígios e à uniformização de decisões judiciais. Eu acredito que isso tem influenciado essa falta de assunção do Código em dizer, o Código cria um sistema de precedentes, tanto que o artigo 333 foi vetado, que era o dispositivo que criava o mecanismo de conversão de ação individual em coletivo. Então, o próprio Código é tímido nisso, até com medo de que isso fosse vetado, que isso fosse rejeitado, não fosse aprovado. Então, nós não temos um sistema formal de precedentes no Código. Tanto que ele ainda usa muito mais, e mais do que o dobro, a expressão jurisprudência, que aparece 10 vezes no Código, do que precedentes, que aparece só 4 vezes. E aparece de forma totalmente ausente de padrão. E aí, por isso que a professora Tereza criou essa classificação do precedente com eficácia vinculante forte, média e fraca, porque o Código trata os precedentes de forma diferente. E o problema começa ali, como eu já falei, no 332, inciso 4. Nós temos o 927 que diz o que é precedente, quais são as decisões que os juízes e tribunais deverão observar. Só que antes de chegar lá, o 332 tem uma decisão que não está em mais nenhum outro lugar do Código, que é a súmula de TJ sobre direito local. E o que ele faz ali? Deveria estar no 927. Não está
Aí o 332, que traz as hipóteses de julgamento liminar de improcedência do pedido, repete todos os precedentes do 927 e coloca um novo, que ficou solto ali, que acaba sendo considerado mais um precedente, porque não está no lugar onde deveria, mas está dentro do código e é tratado como um precedente. Outro problema, o 932, incisos 4 e 5, que lista os poderes do relator e lista as possibilidades de julgamento monocrático pelo relator do recurso, descreve todas as decisões e enunciados previstas no 932, mas não coloca a súmula vinculante e decisão do Supremo em controle concentrado. Então, a desembargadora Marga, aqui no tribunal, pode monocraticamente negar seguimento ou já julgar o mérito, dar provimento ao recurso para aplicar o IRDR do tribunal, mas não pode, pelo código, pela interpretação literal do código, não poderia fazer isso para aplicar uma decisão do Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade. E o problema continua. O 988, quando lista as hipóteses de cabimento da reclamação, isso foi usado como exemplo ontem pela professora Tereza, não inclui as decisões de STJ e STF em recursos repetitivos. Coloca as ações de controle concentrado, IRDR e IAC, mas não lista como uma hipótese de cabimento da reclamação o RES repetitivo e o RE com repercussão geral. Não caberia reclamação por isso? Cabe com fundamento no inciso 2º. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não queriam abrir a via da reclamação para isso. Só que examina. O Supremo, pelo menos, condiciona ao esgotamento das vias ordinárias. E isso matou a reclamação, porque a ideia era ter dois caminhos. Digamos, se eu no juizado, numa decisão interlocutória, em pedido de tutela provisória, descumpro um precedente do Supremo, a ideia do código é que a parte tem um caminho recursal para discutir o caso na turma e o caminho da reclamação para discutir o precedente no Supremo. Então, em tese, pelo código, a parte poderia recorrer para a turma, caberia o recurso nominado contra essa decisão interlocutória, porque versa sobre tutela provisória, e deveria caber reclamação direto para o Supremo pelo descumprimento do precedente. O código criou essas duas vias, que na prática também não se usa. Então, para eu dizer que realmente existe um sistema de precedentes no CPC, o que eu defendo é que não há essa diferença entre vinculação forte, média e fraca. Em todos os dispositivos, esse e nos outros, que trazem as técnicas de aceleração de julgamento para aplicação do precedente, eu tenho que interpretar como que o código abrange todas as decisões previstas no 927 e no 332, inciso 4. Então, no 932, 4 e 5, eu tenho que interpretar no sentido de que o relator do recurso no tribunal pode aplicar todos os precedentes do 927 para negar ou dar provimento ao recurso, e não usar uma interpretação literal, porque aí nós estaríamos criando decisões de precedentes de primeira e segunda classe. E aí, dependendo do instrumento processual, isso muda. Porque para os poderes do relator, a súmula vinculante e decisão e controle concentrado é de segunda classe. Mas no cabimento da reclamação, elas passam a ser de primeira classe. Isso é totalmente ilógico e assistemático. Então, para se dizer que o código tem um sistema de precedentes, eu preciso interpretar esses dispositivos no sentido de que compreendem todos os precedentes previstos no 927 e 332, inciso 4, e todos têm vinculação eficácia vinculante e sem fazer essa distinção de força alta, média ou fraca. Nos juizados especiais, eu até vou deixar então para o debate, mas eu partiria do pressuposto que não se discute a aplicação de precedentes nos juizados, inclusive aqueles criados pelos TRFs, no nosso caso, e pelos TJs na Justiça Estadual. E aqui eu trago 5 fundamentos principais. O primeiro, de que não há inconstitucionalidade, porque o artigo 98, inciso 1º da Constituição, não criou um ramo próprio do judiciário, os juizados não estão à parte da estrutura da Justiça Federal e Estadual, eles integram a primeira instância, porque todo o sistema recursal, segundo a Lei 9.099, estão em primeira instância,
A gente tem vários graus de jurisdição, mas a instância é a primeira, porque os órgãos são todos formados por juízes de primeira instância, então não haveria problema em trazer para o sistema recursal dos TRFs e dos TJs a resolução e a criação de precedentes aplicáveis aos juizados, e é isso que prevê o 985, inciso 1º, para o IRDR, e apesar de o IAC não ter uma regra semelhante, ele tem uma regra genérica, que eu entendo que também vincula os juizados especiais, e também nós precisamos pensar que a regra do 985, inciso 1º, foi criada principalmente por causa da Justiça Estadual, porque lá não existe órgão de uniformização nem regional nem nacional como nós temos. Os estados, em regra, são divididos em turmas com competência territorial específica, então, e mesmo dentro de uma mesma competência territorial, pode haver decisões diferentes sobre as mesmas questões de fato e de direito, e o que gera uma insegurança jurídica muito grande no sistema de juizados estaduais. Sim, mas para as decisões dos juizados estaduais, o STJ criou a possibilidade de reclamação, mais uma prova de que os tribunais entraram na cadeia recursal. É a resolução número 3 de 2016, que revogou a 12 de 2009 e colocou justamente o Tribunal de Justiça como o órgão que vai resolver as reclamações contra decisões que descumprem decisões do STJ no âmbito dos juizados especiais simples da Justiça Estadual. O STJ abriu essa porta para reclamação, viu que era uma porta muito grande, entendia que era competente, aí fechou. E fechou a porta para o STJ e passou para os TJs. Né? Mas... racionalizar o trabalho do STJ, mas acabou dizendo isso. O tribunal resolve esse problema. E aí vai no sentido daquilo que eu vinha afirmando, que não dá para resistir mais a essa questão do autismo dos juizados. Mas aí a regra foi criada principalmente para os juizados estaduais que não têm, na via recursal e a reclamação, uma via muito estreita, o STJ abriu, fechou e agora reabriu para os tribunais de justiça. E outro problema que o desembargador Paulo Afonso tocou também na palestra dele, a de que nós temos na Justiça Federal a possibilidade de uniformização, mas só para questões de direito material. Nós ainda temos a insegurança e as dificuldades nas questões de direito processual nos juizados, tanto que o segundo IRDR, criado pelo TRF, dispõe sobre uma questão processual de competência do juizado, de fixação do valor da causa e renúncia para fim de competência e para fim de pagamento, justamente para suprir essa falta que nós sempre tivemos de uma uniformização em matéria processual, a insegurança jurídica que existia em virtude disso. E aí, por último, também o desembargador Paulo Afonso falou da súmula 428 do STJ, que estabeleceu a competência dos TRFs e TJs para resolver conflitos de competência entre juiz de juizado especial e juiz de vara com competência comum, né, competência para o procedimento comum. Então, já existia essa possibilidade da cadeia processual e recursal dos juizados especiais chegar ao TRF e isso não traz nenhuma incompatibilidade na vinculação dos juizados e turmas recursais aos precedentes criados pelos TRFs. E aí na prática, outra consequência prática disso é que isso não acaba no TRF. Na verdade, a criação de um precedente de RDR e IAC pelo TRF é o ponto de partida. Nós temos, o TRF da 4ª Região tem 21 IRDRs instaurados, se não me engano, chegam uns 15, acredito, já julgados, e nenhum até hoje transitou em julgado. Né? Porque todos seguem o caminho recursal do STJ ou do STF. Então, na prática, o IRDR é o ponto de partida para que o STJ ou o STF uniformize a questão que vai ser aplicada por todos nós, independentemente de num processo ser de procedimento comum ou seguir o rito dos juizados especiais. Então, eu não vejo muita dificuldade em dizer que os precedentes dos tribunais de apelação se aplicam também a juizados e turmas recursais. Aí, partindo para a terceira e quarta partes da minha fala,
quero trabalhar com alguns problemas de criação, aplicação e superação de precedentes. Eu vou jogar alguns problemas para tratarmos aqui no debate. Primeiro, o procedimento formal de criação de precedentes no CPC, ele tem 3 características principais. Primeira, a ampliação da publicidade. O Código tem várias regras, inclusive regras para o CNJ, de que todos os precedentes iniciados, já desde a sua instauração, devem ter uma publicidade ampla para todo o país, para que seja possível o conhecimento de não só do judiciário, mas de toda a sociedade, da existência de uma discussão iniciada em algum tribunal do país sobre determinada questão de direito. Em consequência disso, nós temos também um contraditório ampliado. Se nós vamos suspender tudo, e principalmente quando começa a virar um conflito em massa, nós paramos para primeiro decidir a questão de direito e depois aplicar essa questão a todos os processos iguais, nós precisamos dar a esse precedente, a esse procedimento de criação de precedente, um contraditório ampliado, permitindo a participação dos jurisdicionados e da sociedade, de grupos de interesse, na formação desse precedente. E aí o Código traz para todos os tribunais, algo que já era comum na prática do STF no controle concentrado, a possibilidade dos amigos da Corte e da realização de audiências públicas, que também são bastante utilizados aqui pelo tribunal no procedimento de formação do precedente no IRDR. Então, se eu vou julgar uma tese que vai se aplicar a todos os casos iguais, eu tenho que trazer a maior quantidade de argumentos possíveis para poder ter uma decisão de qualidade. E aí, nesse ponto, infelizmente, o Código foi modificado ali em fevereiro de 2016, antes de entrar em vigor, e ficou um pouco diferente, porque para o STF e o STJ, nós não temos mais a fundamentação exauriente. Nós temos a exigência de uma fundamentação suficiente e semelhante à do 489, parágrafo 1º. E a intenção do CPC, o que deveria acontecer, era que o precedente deveria ter uma fundamentação exauriente para poder ser usado na maior quantidade possível de casos semelhantes. Nós temos um caso típico da falha dessa fundamentação exauriente no STF, que é aquela discussão que já diminuiu nos últimos anos sobre a contribuição do fundo rural. Começou uma discussão pelo empregador rural pessoa individual e depois se ampliou para todos os segurados. Se eu não me engano, o STF afetou 3 ou 4 teses de repercussão geral sobre o assunto. Decidiu a primeira, depois decidiu a segunda, com uma fundamentação que acabou ampliando aquela da primeira e, se eu não me engano, já decidiu 3, eu acredito que tem um 4º sobre o assunto. Então, para se ver, quando não há uma preocupação com a fundamentação exauriente, o problema volta. Porque o problema, se não só não foi resolvido, como a fundamentação insuficiente que o STF deu para o caso, permitiu a criação de novas teses em cima daquela e criou novos problemas. Outra que nós vemos enfrentando hoje é sobre os critérios de cálculo de correção monetária e de juros de mora. O STF julgou, se eu não me engano, em 2013, em 2014, 2 ADIs contra a emenda constitucional 62, se eu não me engano, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento lá de dispositivos da Lei 9494. A Fazenda Nacional chamou a atenção para os equívocos de fundamentação da decisão em embargos declaratórios. O Supremo ignorou e depois teve que criar um tema de repercussão geral em recurso extraordinário para resolver uma fundamentação equivocada em decisões de controle concentrado e que tinha sido avisado pela Fazenda Nacional que a fundamentação estava equivocada e ia trazer consequências imprevisíveis e problemáticas na aplicação daquela decisão. E até hoje não julgou, porque decidiu a RE com repercussão geral, fixou a tese e depois, com novos embargos de declaração, se verificaram outras insuficiências na fundamentação e o relator determinou a suspensão dos processos até que se decidam os embargos declaratórios na repercussão geral.
Então, já estamos indo para a 4ª decisão do Supremo sobre o tema. Já passamos pelo controle concentrado, embargos declaratórios no controle concentrado, controle difuso, e agora esperamos que no julgamento dos embargos de declaração no controle difuso, a questão seja finalmente resolvida para os próximos anos. Aqui eu ia trabalhar alguns pontos, mas o desembargador Paulo Afonso já adiantou sobre quando suspender, por que suspender, se depende ou não da decisão do relator, mas eu vou jogar para o debate só uma questão que me preocupa bastante, acredito que seja de preocupação da maioria também, são as falhas na divulgação da criação de um procedimento de elaboração de precedente. Como nós somos comunicados disso? Eu até hoje não sei. Se eu preciso esperar um e-mail, se eu acompanho as notícias do tribunal todos os dias, se eu acompanho lá a página do IRDR do TRF, se eu abro todo dia a página de recursos repetitivos do STJ, a repercussão geral do STF, para verificar o que tem de novo. Porque não existe uma padronização na divulgação, nessa publicidade ampla que deveria existir na criação de precedentes, ou na instauração do procedimento, e se nós devemos suspender ou não. Então, nós temos várias situações iguais em que algumas varas suspendem, alguns juizados suspendem e outros não. Porque não há uma uniformização nessa suspensão. E eu vou jogar para o Tejada, aí, se ele depois puder falar, na hora do debate, o ideal seria que o EPROC fizesse essa comunicação automática. Já que nós temos as teses cadastradas, poderia nos avisar de uma tese nova e já suspender automaticamente os processos. Seria o mais seguro. Seria o mais seguro. Mas o EPROC já nos informa até a última semana. Então, ali, quando a gente pode, inclusive, padronizar a nossa página inicial ali do EPROC e colocar, ali vai aparecer nos últimos dias o que mudou em relação aos temas, né? O nosso sistema é alimentado manualmente. A gente consegue importar alguma coisa do Banco Nacional de Precedentes do CNJ, só que as informações que vêm do banco ainda chegam bastante. Pois é, o problema é esse, é alguma coisa, não é seguro, né? Não é 100% confiável. Já havia cobrado isso. A nossa vice-presidente, o nosso projeto aqui, faz uma alimentação quase manual, é um trabalho muito. Sim. Então, essas informações estão lá, a gente tem que aproveitar. Pode mostrar, Sérgio. Talvez na hora do debate, eu já estou me encaminhando para o final, eu acho que a gente poderia nos debates já falar sobre isso, né? Já estamos trabalhando com inteligência artificial também nessa questão. Eu ia só dizer, na página do EPROC, ali, todo mundo conhece no menu, ali lá embaixo, tem temas repetitivos. É um dos itens do menu. Quando a gente clica ali, a gente pode fazer pesquisa, mas fora isso, o sistema agora está adaptado para nos mostrar os da última semana. Então, toda semana que entrar, a gente pode clicar ali e ver, teve atualização, vai aparecer 3, 4 atualizações ali. Ali a gente consegue verificar o que aconteceu, não me lembro se é uma semana ou 10 dias, teve uma convenção ali, né, Sérgio? Agora eu não consigo lembrar. Então, essa informação hoje, ela até está disponível para nós. A gente não recebe elas dos tribunais superiores. Mas, assim, já houve até uma tentativa do nosso TRF, né, da TI, de buscar os dados direto do STJ e do STF, mas os tribunais superiores preferem passar para o CNJ, porque senão eles teriam que fazer o web service com todos os tribunais. Mas a gente já consegue essas informações, nem que seja manualmente, elas estão entrando no sistema. E hoje, até, pessoal, para todo mundo saber, na hora de sobrestar, é possível fazer decisão em lote, puxando a decisão de sobrestamento, puxando, muitas vezes, o acorde, tirar do sobrestamento, puxando a ementa, fazer a decisão já puxando a ementa, puxando a tese para dentro, colocando tag ali no modelo do EPROC, porque essas informações elas estão lançadas dentro do nosso sistema de temas repetitivos ali. Então, o sistema já tem essa informação. O EPROC Obrigada. tem funcionalidades mais recentes de automatização muito boas, né, e é possível fazer esse acompanhamento. Mas o problema é que nós não temos ainda uma padronização de quando, como e por ordem de quem fazer. O papel, pelo código, deveria ser do CNJ. Mas o CNJ depende de ser informado pelos tribunais e na Justiça Estadual ainda existe uma resistência, não há uma informação total e confiável dos tribunais de justiça para o CNJ, e isso também acaba dificultando. Não, de fato, essa preocupação do Oscar é muito pertinente, porque senão
não der essa publicidade, e essa publicidade ela não é só para as partes, não é entre a processo, ela é uma publicidade que visa a comunidade jurídica e qualquer cidadão que queira saber. Então, tinha mesmo que otimizar, e nada justifica que isso seja um procedimento ainda manual, né? Porque, de fato, eu fui consultar alguns no nosso sistema, claro, faz mais tempo, e eu até comuniquei isso, porque nós todos temos o dever de otimização disso, e contribuir para isso, não é ficar criticando, é justamente tentar ajudar para que a Vice possa prestar esse serviço. E eu achei alguns IRDRs que, admitidos há bastante tempo, que nem constavam ali, a tese não estava, era até IRDR que eu tinha admitido como relator, né? Na sessão, e não aparecia nada ali. Então, esse sistema, eu espero que tenha melhorado bastante, porque é fundamental para, se quisermos levar a sério essa cultura de precedentes, dar publicidade. Nesse ponto o EPROC funciona bem. O que eu critico é a nossa insegurança em saber quando o incidente, não só o IRDR, mas os RESP repetitivos, RE com repercussão geral e até IRDR de outros TRFs, a gente ter uma informação que chegue confiável para nós de forma rápida, até para saber se nós vamos suspender ou não, se nós devemos suspender ou não, se já existe, digamos, se o TRF da segunda região inicia um IRDR sobre o tema, pode acontecer que esse tema já seja objeto de apreciação aqui do tribunal para admitir ou não um IRDR semelhante. Essa comunicação ainda falha, né? Já me encaminhando para o final, eu vou tratar de alguns problemas pontuais e jogar para o debate sobre a aplicação e superação de precedentes, e aí já fazendo uma ligação com aquilo que eu disse no início sobre o nosso sistema ser totalmente diferente de common law, e até o nome, né? O melhor seria não usar precedente, mas já que é usado, eu prefiro falar então em precedentes judiciais ou vinculantes para diferenciar do nosso uso comum de precedentes. Primeiro ponto, algo que o Vicente chegou a falar sobre isso ontem também, e nós debatemos um pouco no intervalo, quando existe conflito, quando existem decisões diferentes no sistema dos juizados, no sistema recursal dos juizados e no sistema recursal do procedimento comum, o que nós devemos fazer? Primeiro exemplo, responsabilidade objetiva nos casos de revogação posterior da tutela provisória. Nós temos o tema 692, que o STJ decidiu em fevereiro de 2014. Especificamente para benefícios previdenciários, o STJ concluiu que, eu vou voltar até a falar nele daqui a pouco, que benefício previdenciário recebido por força de tutela provisória posteriormente revogada deve ser restituído, responsabilidade objetiva. 2 anos depois, em março de 2016, o CPC não só adotou essa posição, como transformou em regra geral, aplicável a qualquer espécie de tutela provisória. Além disso, nós temos, entre o STJ e entre o CPC, um acórdão do Supremo, relatado pelo ministro Barroso, um agravo, um recurso extraordinário, sem eficácia vinculante, decidido em turma, não foi pelo plenário, em que o Supremo concluiu que não há obrigação de o segurado de boa-fé devolver o que recebeu por força de decisão judicial concedida em tutela provisória. O que nós devemos aplicar? O precedente vinculante do STF, uma decisão única do STJ, desculpa, o precedente vinculante do STJ, uma decisão única do STF, que depois, dali em diante, o Supremo começou a julgar isso ou monocraticamente ou a entender que é matéria infraconstitucional, mas nós não temos decisão do plenário, não temos decisão com eficácia vinculante do Supremo, ou a lei. Qual prevalece aqui? Outro caso, aposentadoria por idade híbrida. Nós temos uma súmula do TRF, que é a 103, que admite a contagem do tempo rural remoto para a concessão da aposentadoria por idade da pessoa que hoje, ou na DER, ou quando completou a idade, exerce atividade urbana. A TNU, primeiro, no tema 131, admitiu genericamente a aposentadoria por idade híbrida, independentemente do tempo rural ser atual ou não.
em 2016. Mas no ano passado, no tema 168, a TNU concluiu que tempo remoto não pode ser adotado. Qual nós aplicamos? Procedimento comum, eu sigo o TRF, juizado, eu sigo a TNU? Nenhum, porque é nenhum. sobre o Estado. E agora, né, mas agora mais recentemente, o STJ afetou a questão no início do ano, se eu não me engano, no tema 1007, aí facilitou, a gente pode suspender. Né? Mas isso gera um problema. Qual eu devo aplicar? E aqui eu coloco mais uma situação. A TNU parece, mas não é. Tá? O artigo 14, parágrafo 9º da Lei 10.259 tem uma redação muito parecida com o que nós tínhamos no 543B e C do CPC de 73. Dá a entender ou faz parecer que teria uma eficácia vinculante, uma eficácia diferenciada. Tanto que, aí a grande vantagem, eu não vou, pelo contrário, eu não vou propor a extinção da TNU, porque a TNU tem uma vantagem, uma eficiência muito grande da cobrança da vinculação de suas decisões. A TNU funciona muito bem como uma corte de cassação. Quando chega qualquer decisão lá contrária a algum julgamento da TNU, e aí principalmente algum dos recursos representativos, rapidamente essa decisão é cassada e volta para ser adaptada. A TNU funciona muito melhor do que o STJ e o STF nesse ponto. E aí dá a entender, ou até parece que tem eficácia vinculante, mas não tem. Porque acórdão da TNU ou o representativo da TNU, de acordo com o CPC, não tem eficácia vinculante, não pode ser considerado precedente vinculante. Mas na prática funciona como se fosse, funciona até melhor. Então as turmas recursais acabam seguindo mais a TNU do que o TRF, porque se segue o TRF e a TNU entende o contrário, em poucos meses a decisão volta para ser adequada. E isso nos leva a problemas de aplicação. O que nós devemos seguir? Uma decisão vinculante, uma súmula do TRF, que para nós, pelo CPC, tem eficácia vinculante, ou uma decisão da TNU que não tem eficácia vinculante, mas tem uma eficácia persuasiva muito mais eficiente do que os precedentes que seguem pelo caminho do procedimento comum. Outro ponto, quem é competente para superar um precedente? E aqui outra diferença importante que nós temos dos países de common law. No common law, em tese, qualquer juiz pode superar o precedente, se considerar que ele está defasado, que houve mudanças econômicas, legislativas, sociais. Em tese, isso é raro, mas em tese é possível. Porque normalmente lá os precedentes não são superados e quando são, acabam sendo pelo próprio tribunal que o elaborou. No Brasil, o CPC também deixa muito claro isso, e principalmente nos parágrafos do 927, que só o tribunal que criou um precedente pode superá-lo. Eu acredito que isso vai ser tema agora na sequência da palestra do professor Daniel, mas eu acho que já pode abrir isso um pouco para debate agora. Nós não podemos superar um precedente criado por um tribunal. A nossa lógica é aplicação ou distinção. A superação só pode ser feita pelo próprio tribunal. Por quê? Porque não existe, com exceção das súmulas e súmulas vinculantes, a superação de um precedente necessariamente leva à criação de outro. Um precedente no Brasil ele não é superado para sumir do ordenamento jurídico. Ele é superado para ser substituído por outro. Então, por isso que só o tribunal que criou o RDR pode superá-lo. Só a Corte Superior que decidiu a questão em RESP ou RR repetitivo, que pode superá-lo, criando outro para o lugar dele. Eu coloquei aqui no material os critérios de superação, que eu também não vou me alongar muito, porque a professora Tereza já falou sobre eles ontem. Eu só vou destacar o primeiro, que é a necessidade de fundamentação específica. Não basta mudar a composição do órgão colegiado, não basta alterar a competência do colegiado. Isso não é suficiente para a alteração do precedente. Ele exige uma fundamentação específica, e uma fundamentação específica principalmente baseada no reconhecimento do erro ou da insuficiência da fundamentação na criação do precedente ou de modificações posteriores
a criação do precedente, né? Nós tivemos uma época aqui no país, final dos anos 90, começo dos anos 2000, virou moda escrever livros e teses e artigos sobre a mutação constitucional, né? Isso depois desapareceu, não se fala mais nisso. Mas os precedentes, o principal fundamento para superação de precedente deve ser a existência de alguma espécie de mudança, seja na lei, seja na cultura, seja na sociedade, seja na economia, para justificar que o tribunal reveja a sua posição. E não o fato de agora eu mudei de opinião, agora pensando melhor, eu não quero mais decidir dessa forma. Isso, em tese, em tese a gente tem que combinar com os russos de Brasília, né? Mas em tese isso não poderia ser possível. E aí eu vou trazer 2 casos para encerrar, que tratam justamente dessa tradição de insegurança que nós temos no Brasil. Porque, felizmente, isso melhorou muito nos últimos anos. Mas, infelizmente, no Brasil, no funcionamento do nosso judiciário, principalmente das cortes superiores, a única previsibilidade que nós temos é a da imprevisibilidade das decisões, principalmente do STJ e do STF. E aí eu coloquei 2 casos que ficaram famosos, um de 97, relator ministro Eduardo Ribeiro, em que ele já chamava naquela época os julgamentos do STJ de campo minado, em que o jurisdicionado ia pisando com medo de colocar o pé numa bomba e explodir e ele perder a causa porque chegou lá no momento errado. E depois, mais recentemente, em 2004, né, um caso famoso, o voto do ministro Humberto Gomes de Barros, ele até não usou essa expressão, mas a partir disso ficou conhecido como a jurisprudência banana boat, né, que ela vai indo para um lado, para o outro, e ele diz a função do STJ parece ser de jogar o jurisdicionado no mar. E aí, dependendo de que lado ele cai, ele vai ter uma decisão diferente. E, infelizmente, isso, como eu falei, isso tem melhorado nos últimos anos, principalmente com os recursos repetitivos, mas por muitos anos isso foi a realidade do STJ. Dependendo da semana, dependendo do mês, dependendo da composição da turma, nós tínhamos julgamentos totalmente diferentes. E um caso mais recente foi aquele da Lei Complementar 108, se eu não me engano, a da redução dos 5+5 por 5 anos, dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Vocês lembram disso? Foi 2008, 2009, 2010, num período ali de 2 anos, o STJ teve 3 entendimentos diferentes sobre o assunto. A primeira turma criou uma posição, depois a segunda outra, a primeira sessão depois uniformizou uma posição diferente das 2 anteriores, e aí vários anos depois de já ter passado os 10 anos da entrada em vigor da lei, lá em 2016, eu não lembro quando foi, mas passado já mais de 5 anos da entrada em vigor da lei, quando já se perdeu na prática a eficácia da discussão dos 5 ou 5+5, o STF, num RE relatado pela ministra Ellen Grace, chegou a uma 4ª posição. Então, num período ali de menos de 5 anos, nós tivemos 3 posições diferentes no STJ e, por último, o STF padronizou o assunto com um 4º entendimento diferente. E aí, dependendo da data em que o processo foi instaurado ou foi julgado, nós tivemos julgamentos diferentes. Na própria Justiça Federal, eu conheço casos de servidores que, trabalhando no mesmo setor, pedindo uma determinada verba, agora não lembro qual era, um teve direito aos 5 anos anteriores e o outro teve direito aos 10 anos anteriores, a restituição. Dependendo ali da data em que eles ingressaram com a ação e a data em que ela foi julgada. E justamente por essa falta de critérios que nós temos, principalmente nos tribunais superiores, da superação de precedentes. E aqui 2 casos, e eu prometo que é para concluir, para abrir o debate. De novo, a tutela provisória e a responsabilidade objetiva. O STJ criou a tese, elaborou o precedente em 2014, específico para benefícios previdenciários. 2 anos depois, isso não só foi trazido para o texto legal, como foi ampliado para qualquer hipótese de tutela provisória. E agora, no final de 2018, o STJ reabriu a discussão sobre esse tema com o argumento de que há necessidade de se fazer um debate mais ampliado e consequencialista do precedente. Ou seja, será que isso não foi levado em consideração quando ele foi criado?
ou porque não houve preocupação com uma fundamentação exauriente na elaboração do precedente. Eu lembro que nessa época ali em que o STJ julgou a tese, foram levados casos extremos. Nós tínhamos situações da competência delegada, principalmente, de pessoas com aposentadoria por idade rural, concedidas em tutela provisória, de homens com 57 anos de idade, recebendo aposentadoria por idade, por 3, 4, 5 anos sem idade mínima. Então chegaram casos muito absurdos que levaram a esse julgamento do STJ. Mas por que o STJ já não se preocupou, ou já não analisou melhor isso na época, para elaborar um precedente que pudesse ser aplicado a todos os casos semelhantes? Então parece que agora, e depois da lei, né, algo que já não haveria necessidade de se discutir, porque hoje tutela provisória é a estratégia processual. O advogado pede ou não pede, sabendo o risco que corre. Eu conheço advogados que começaram a incluir isso na procuração, a incluir na procuração poderes específicos para pedir tutela provisória e que o cliente tem ciência de que corre o risco de ser condenado a devolver os valores, para se resguardar e demonstrar que deram ciência à parte de que, se pedir tutela provisória, ela corre o risco de ser responsabilizado objetivamente, não só pelo que recebeu, mas pelos prejuízos que causou o réu pela concessão da tutela provisória. E, por último, uma outra situação também que nós não sabemos para onde ir, né, dependendo da data do julgamento, a parte cai para um lado ou cai para o outro, é o do prazo decadencial na revisão de benefícios previdenciários, né? O debate maior que acabou chegando ao judiciário era se o prazo conta ou não para benefícios concedidos antes da publicação da primeira MP lá em 97, que instituiu o prazo decadencial. E aí nós tivemos dois temas com um ano de diferença. O STJ julgou o 344 em 2012, o STF o 313 em 2013, em que basicamente a decisão foi igual. Se decidiu que o prazo decadencial se aplica na revisão de benefícios previdenciários, inclusive aqueles concedidos antes. Só houve uma pequena diferença ali no termo inicial, e dependendo da MP, das redições da MP que foi usada, houve uma diferença no termo inicial fixado pelo STJ e pelo STF. Aí o problema é que a gente começa a discutir nota de rodapé de voto do ministro. Aí você pega um acórdão de 300 páginas, a gente vai lá na nota de rodapé e diz, não, mas aqui ele fez essa ressalva, então eu não vou aplicar o prazo decadencial para esse caso específico. E isso levou a novas demandas judiciais. O STJ afetou agora, em 2017, o tema 975, em que vai discutir se a decadência se aplica ou não a questões que não foram objetos de requerimento administrativo. Aí o STJ afetou um tema, o 1023, no ano passado, disse, não, eu não vou mais julgar isso. É matéria infraconstitucional, deixa para o STJ padronizar. Mas veja, nós temos uma tese fixada pelo Supremo, depois do STJ ter fixado a sua, mas no mesmo sentido. O STJ reabriu um ponto específico para discutir, o STF disse, agora eu não vou decidir, não decido mais. Então nós temos a possibilidade agora de o STJ criar uma superação indireta, que vai chamar de distinção, para afastar a aplicação de um precedente do Supremo. Por último, outro problema grave que nós enfrentamos é que, se os próprios tribunais superiores não respeitam seus precedentes, quem vai respeitar? Somos nós? Só nós como somos obrigados a essa vinculação? E aí uma situação grave que eu vejo no STF o Supremo usa a reclamação, que é um meio processual de defesa da autoridade de suas decisões e de respeito aos precedentes, para descumprir o precedente. Nós estamos vendo isso hoje, principalmente na discussão sobre o cumprimento provisório da execução penal após a decisão em segunda instância, né? O STF redecidiu em controle concentrado, e há ministros que no julgamento monocrático de reclamação não aplicam o precedente do tribunal. Quem segue? Se os próprios ministros da Corte não seguem. E para nós, de juizados especiais, nós temos um caso que ficou muito conhecido e que gera muita insegurança até hoje, que é o critério renda
para fins de concessão ou não do benefício de prestação continuada da assistência social. Lá em 98, o Supremo julgou a ADI 1232 e concluiu que o critério é constitucional, ele tem que ser respeitado. Ficou vencido o relator, se não me engano, era o ministro Ilmar Galvão, que teve a melhor solução possível na época, que foi, é um critério objetivo, deve ser aplicado e, se a renda per capita é inferior, é critério absoluto. Se for superior, pode ser analisada caso a caso. E essa foi a posição que o TRF teve agora mais recentemente no julgamento de RDS sobre o caso. Isso foi minoritário, prevaleceu, todos os outros ministros votaram em sentido contrário. Critério objetivo precisa ser respeitado. O que começou a acontecer 2 anos depois? Ninguém respeitou, nem mesmo o STF. Né? Porque vários ministros, em julgamento monocrático de reclamações, mantiveram decisões nossas em juizados, em turmas recursais, regionais, nacionais, descumprindo a decisão da ADI. E isso foi trazido de volta para o plenário e voltou para o plenário por meio de reclamações. Aí depois, percebendo o que ia acontecer, que o Supremo acabou afetando isso em RS, os temas 27 e 312, e superou, e aí num novo precedente, o precedente anterior. Mas o fato é que nesse intervalo de 98 a 2013, o Supremo passou quase 15 anos desrespeitando o seu próprio precedente no julgamento monocrático de reclamações. E para encerrar e para ilustrar isso, esse problema que nós temos na criação, na aplicação e na superação dos precedentes nos juizados, eu trago uma frase do Carlos Drummond de Andrade que ilustra bem o sistema de precedentes do Código, que é o de que a lei estabelecida para resolver o primeiro conflito foi interpretada de 2 maneiras, eu colocaria aí pelo judiciário, e isso levou a novos conflitos. Muito obrigado.